Já estamos de volta com o programa Revista e agora eu quero chamar você para puxar a cadeira, o sofá mais para perto, porque o assunto envolve as famílias. Nós vamos conversar sobre gravidez na adolescência. Essa temática tem sido abordada na novela que foi lançada recentemente, a novela Três Graças. Uma das protagonistas passa por essa situação de uma gravidez na adolescência. E por isso nós estamos falando hoje aqui no nosso programa sobre esse assunto tão necessário, recebendo aqui a Eliana Cavalcante, que é psicóloga. Esse tema ele mexe com as famílias, com os jovens de todo o Brasil e, é claro, vai além da ficção. É uma realidade enfrentada por milhares de meninas que precisam lidar com a responsabilidade muito cedo. E hoje a gente vai trazer na nossa mesa de café da manhã exatamente esse assunto, esse tema, onde a gente precisa conversar. Muito bom dia para a minha convidada, a Eliana Cavalcante. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante hoje, né? Que é bom estar sendo veiculado, né? E mostrar a importância dessa causa que está sendo levantada hoje, né, que é essa gravidez na adolescência, um veículo de grande dimensão, né, social, uma comunicação entre as famílias. Vai haver uma comunicação muito intensa entre as famílias e vai nos levar a compreender mais essa fase da vida chamada adolescência. Pois é, olha, e faz tempo que eu fui adolescente, viu, doutor? Eu fui adolescente aí já tem alguns janeiros, mas eu lembro que na minha época de escola já havia uma determinada conscientização sobre esse assunto. É claro, o sexo, há mais ou menos 30 anos atrás, se hoje muitas vezes ainda é um tabu, imagine há 30 anos atrás, mas a gente já tinha acesso às informações na escola, sim, de como se ficava grávida, porque nós temos uma geração de mulheres que não sabia disso, a gente precisa entender. Sim. E aí veio outras gerações que já sabiam como isso acontecia, como prevenir doenças, como evitar as drogas, isso foi muito abordado na minha vida escolar. Mas por que nós estamos na era da informação? Onde as informações são tão propagadas em tantos âmbitos e ainda a gravidez na adolescência acontece com tanta frequência, já que existe a informação. Será que está faltando o diálogo da família? Sim. O primeiro ponto que eu ia esclarecer em relação a essa gravidez na adolescência. Existem vários pontos, existem vários fatores que levam o adolescente a engravidar, né, nesse período que é tão bonito, onde você vai se descobrir, onde você está vivendo aquela coisa da turminha, né, dos grupinhos, né, e aí de repente você se vê com a responsabilidade de constituir uma família, de gerar dentro de você um ser que esse ser vai necessitar do teu acompanhamento em todos os sentidos, desde a parte material, o mais importante, que é a emocional. Então, ainda existem muitas dificuldades dentro das famílias em relação à comunicação, à educação, o diálogo, a essa conversa, essa DR da família, discutir os relacionamentos, essa conversa aberta entre pai e mãe, entre pais e filhos. Não existe mais essa questão da mesa, da conversa à mesa, porque embora a gente viva no tempo da IA, sim, embora a gente viva o tempo das tecnologias, esse avanço, esse boom que houve aí no processo de comunicação, ele trouxe problemas, foi uma coisa positiva, foi positivo, mas também trouxe algumas interações negativas, alguns fatores negativos para a família. Então a comunicação hoje é um dos fatores que implicam, né, uma dificuldade para que esse adolescente se veja dentro daquela fase de vida, que ele comece a se perceber que ele pode viver coisas diferentes, né, de alegria, de se descobrir, de conversar, de sair, de assistir um filme, de estar no piquenique, você não vê mais isso, né, com as famílias. Então a comunicação, ela traz um prejuízo, a falta da comunicação traz um prejuízo muito grande para o adolescente e ele não se reconhece, né, como esse ser que pode viver experiências incríveis. Olha, essa conversa ela é muito interessante porque a gente precisa entender, e eu já vejo isso com muita clareza já no começo dessa nossa conversa, que a relação familiar ela é insubstituível. Por mais que o adolescente ele saiba consultar o Google, a IA, ou o que quer que seja, para ter a informação prática de como não engravidar, a fala da família é mais relevante, a orientação da família é mais relevante. Eu também observo... Sim, é muito importante. Eu estou acompanhando agora um casalzinho, né, de adolescentes que estão em início de namoro,
e eu estou orientando no sentido de que eles possam ter muita responsabilidade nesse momento de eles decidirem ter a primeira relação sexual, porque ela pode deixar marcas para o resto da vida. Verdade. Se esse relacionamento ele não for baseado em uma solidez, né, em momentos onde um vai reconhecer o outro, os limites do outro, a fragilidade do outro, a vulnerabilidade, a mulher mais romântica, a mulher mais sensível. Especialmente esse assunto da primeira vez. É muito importante esse conversar e a orientação dos pais é muito importante. E muitas vezes essa responsabilidade vem para a terapeuta, vem para que a gente discuta dentro do consultório. E aí é muito importante porque tem coisas que um rapaz de 17 anos, hoje 18 anos, ele ainda não sabe, ele ainda não tem essa intimidade com esse tipo de assunto. E aí começa a desenvolver uma intimidade entre o casal, e aí ele chega muitas vezes à relação sexual, né, ao ato sexual propriamente dito, que não vai acontecer de forma satisfatória. E aí a adolescente ela pode futuramente ter problemas emocionais sérios. Por quê? Porque ela romantiza, né, ela traz toda uma ilusões dela, ela deseja um parceiro ideal e muitas vezes ela está tendo ali o real naquele momento, que também não sabe o que está fazendo, né, da maneira correta, e aí pode trazer desgastes e pode trazer também problemas emocionais, transtornos, até mentais severos na vida adulta. E aí lá se vai uma vida inteira traumatizada. Sim. Por conta dessa primeira vez vivida de uma forma, de qualquer forma. É importante conversar sobre isso com as nossas filhas, a ajudar. Eu não acredito que num tempo atual como esse, a gente precisa ter um tabu sobre nada, precisa haver uma segurança. Eu, como tenho 2 filhas, eu tenho prazer e satisfação que as minhas filhas me perguntem. Sim. E elas me fazem perguntas. Mãe, isso aqui. E é aberto, a gente conversa. Então, assim, tem até algumas perguntas que eu não vou poder contar para vocês, que elas já me fizeram, porque é a nossa intimidade de mãe e filha. Sim, sim. Mas que eu fico feliz de saber que a minha filha tem liberdade de sentar comigo e dizer, mãe, isso aqui. Entende? Então, o conselho que você daria como psicóloga, como profissional que entende como a mente funciona, como deve ser o comportamento da mãe, que também já tem seus tabus, sim, ela romper esse limite, essa visão que ela traz do sexo e ajudar a filha a construir uma vida diferente? Olha, é um dado muito interessante que 15% das famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres. E justamente por essas mulheres que viveram uma adolescência, né, muito cedo no sentido sexual e que engravidaram e que aí tiveram que tomar responsabilidade de uma casa, de uma família, da criação dos filhos. E que não é fácil, porque traz toda uma carga não só emocional, mas socioeconômica para a família, né? A questão da escola, muitas vezes é preciso abandonar a escola, muitas delas não estudam, não completam o ensino médio, não completam o ensino fundamental, né? Não adentram nas universidades, né, no curso superior. Então, a mãe tem um papel muito importante nisso, porque quando ela se aproxima da filha, ela está ali criando um vínculo de confiança. É muito importante esse vínculo de confiança, que na verdade esse vínculo de confiança deve acontecer desde o útero materno, porque o que nós somos hoje, o que você é hoje, Nayana, é aquela criança do útero. Então, quando essa criança nasce, ela precisa de todo esse cuidado, essa afetividade, esse olhar para o ser mulher. Não estou falando só de que isso tem que ser só para mulheres, mas como nós estamos falando de gravidez na adolescência e a mulher dentro da temática, então essa menina precisa de todo o acolhimento, todo o cuidado. Nesse sentido de que a mãe vai crescendo junto com a filha. Porque quando a gente tem filhos, você como tem filhos, sabe que você vai crescendo, você vai aprendendo com elas e elas vão aprendendo com você. Todo dia uma história diferente, todo dia uma novidade. Então, a gente vai se desenvolvendo enquanto mãe, enquanto família. E é importante esse vínculo, esse laço afetivo, porque a criança vai sentir já essa confiança quando ela chega na fase da adolescência, né? Ela precisa, porque são muitos conflitos, muitos pensamentos, muitos questionamentos. A mãe já tem total vinculação afetiva, né, moral, educacional, para poder educar e dizer assim, minha filha, eu estou aqui. É importante que você entenda que seu corpo está em transformação, que existem os hormônios e que a gente precisa estar
conversando sobre isso, para que você se proteja, para que você se previna. E não é só a prevenção física, mas é a prevenção também emocional. É marcar na criança e no adolescente essa confiança. Quando ela adquire confiança na mãe, dentro dela vai se formatando uma autoconfiança. E ela vai credibilizar os segredos, as angústias, as aflições nessa mãe que está ali dia a dia orientando, dizendo, olha, eu estou aqui, cuidado, você não pode fazer isso porque isso vai lhe causar um dano mais na frente. É muito importante esse apego, né? Esse laço de afeto, de cuidado, de amor de mãe para filha. Muito obrigada, Eliana, pela sua participação, uma fala muito importante da profissional que você é como psicóloga. E eu acho que uma fala que não pode deixar de ser dita dentro dessa conversa é a questão da classe social. Quando essa gravidez na adolescência acontece nas camadas mais pobres, a gente vê que ainda tem uma dificuldade maior, porque quem vai suprir a necessidade dessa criança quando aquela família já não tem o alimento? Sim. Basicamente só tem um alimento para ela. Então o meu conselho para as mães é conversem com as filhas de vocês. A gente não nasce sabendo ser mãe, a gente aprende. Você teve uma criação, no nosso passado as meninas eram colocadas para fora de casa quando tinha uma primeira relação sexual. Sim. Você não precisa ser assim com sua filha, o diálogo é a melhor saída, como a profissional falou aqui, converse com seus filhos, rompa. Isso é não ser governado pelas nossas emoções, sim, é ser racional. Você viveu uma situação dessa, mas seus filhos não precisam viver. E as meninas adolescentes, o meu conselho é, meninas, ouçam a mãe de vocês. Ela viveu mais. Obediente. Eu sei que nessa fase da vida a gente é muito impulsivo e acredita ser dono da razão. Mas vá por mim. Quem já viveu mais, provavelmente sabe mais. Sim. Então, seja sábia, escute, aprenda a ouvir. A emoção, ela pode nos levar a lugares complicadíssimos. E, normalmente, quem fica grávida, a menina, sim, que fica grávida, fica com toda a responsabilidade. Sim. Porque o menino vai viver a vida dele e você vai ter que responder por isso. Infelizmente, isso é uma questão social. Sim. Isso vai acontecer. Vamos viver as fases da vida, né? Da forma melhor possível, né? E você tem uma mãe que está ali do lado te orientando e já tem mais experiência, abraçar essa oportunidade de ter essa mãe, porque muitos não têm. Verdade. Muito obrigada, minha convidada Eliana, por essa conversa. Aguardo você aqui em outros momentos. Sim, muito obrigada por essa oportunidade de levar esse assunto tão importante para a sociedade do Piauí, de Teresina e de todo o Maranhão, né? Do Brasil, né? Brasil, é verdade. Outro assunto importante também, e aqui eu já quero começar